E aí, olá pessoal, começa agora o TRT das Gerais, TRT das Minas Gerais, hoje apresentando este programa direto da Serra do Cipó, esse paraíso ecológico a apenas 100 quilômetros de Belo Horizonte, que você vai conhecer já já. Esse é um dos destaques do programa de hoje. E você vai ver também. Testemunhas em processo têm direito garantido. TRT de Minas reduz o número de processos em execução na Justiça do Trabalho. Vamos conhecer também uma servidora que se dedica à música desde os 9 anos de idade. E nosso amor era envidia de que sou. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! A Serra do Cipó é uma das regiões mais bonitas de Minas. Aqui tem muita cachoeira, trilhas, uma comida deliciosa, pousada legal e o Juquinha, esse camarada aqui, ó, que você vai saber a história dele agora na reportagem de Aline Dias. Quilômetros de estrada e de belas paisagens que ficam gravadas na memória. Bem perto de Belo Horizonte, os viajantes podem curtir o aconchego da Serra do Cipó. Situada no sul da Serra do Espinhaço, a região oferece tranquilidade para quem quer fugir da correria das grandes cidades. A serra foi descoberta no século XVII, quando os bandeirantes procuravam pedras preciosas no nordeste de Minas. O caminho levava os aventureiros para diversas cidades, como Cerro e Diamantina. E foi passando por aqui que eles encontraram inúmeros sítios arqueológicos, grutas, cavernas, pinturas rupestres, que atestam a presença de homens primitivos há mais de 12 mil anos na região. Na altura da cidade de Santana do Riacho, uma estátua chama a atenção no meio do caminho. É o Juquinha, personagem importante na história da Serra do Cipó. O andarilho vagava pelos campos colhendo flores, mudas e raízes. Depois, oferecia tudo aos turistas. Sua forma simples de conviver junto à natureza e o apego às montanhas fez dele uma figura extremamente popular e querida. O local é sempre visitado por turistas que querem levar uma lembrança da serra. É um lugar surpreendente, né? Onde todo mundo pode estar conhecendo aí. Achei bem legal. O local é um divisor de águas do Rio São Francisco e do Rio Doce. Devido ao relevo acidentado da região, várias cachoeiras são formadas. Para chegar até algumas, é preciso preparo físico. São quilômetros de trilhas, onde o visitante é surpreendido por riachos e lindas paisagens. Para quem não gosta de andar tanto assim, as cachoeiras Véu da Noiva, Grande e de Baixo oferecem um acesso mais fácil. A vegetação também é rica. Segundo os botânicos, mais de 2.000 espécies já foram catalogadas. A região também é conhecida pela elevada diversidade de flores. Toda essa beleza natural atrai várias espécies de mamíferos, anfíbios e aves. E para proteger esse patrimônio, foi criado o Parque Nacional da Serra do Cipó, área de preservação ambiental com 100 mil hectares, ou seja, aproximadamente 100 mil campos de futebol. Neste belo passeio não poderia faltar a tradicional comida mineira. Pelo caminho é possível encontrar fazendas que oferecem pratos típicos feitos no fogão a lenha. Hoje aqui a gente tem frango com quiabo, angu, couve, costelinha com mandioca. Tudo para agradar o gosto do viajante.
Depois de uma bela refeição, quem quiser tirar aquele cochilo tem à disposição vários locais de hospedagem. O distrito de Cardeal Mota possui inúmeras pousadas. À noite, bares e restaurantes com música ao vivo oferecem diversão para os visitantes. Quem passa por aqui leva mais que uma foto. Leva também a sensação de ter conhecido mais um paraíso de Minas Gerais. É o berço, é o coração, a tradição de Minas, tá toda aqui. Eu acho que vale a pena conhecer. Paisagem linda, vale a pena, maravilhosa paisagem. Lucilde da Ajuda Lira de Almeida nasceu na cidade de Helvécia, no estado da Bahia. Em 1986, entrou para a Magistratura Trabalhista Mineira por concurso público. Foi promovida em 1987 a presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Presidiu a primeira Junta de Uberlândia, a de Formiga, a 12ª e a 23ª de Belo Horizonte. Em 2002, foi promovida por antiguidade para o cargo de desembargadora do tribunal. A Serra do Cipó, gente, é mesmo surpreendente. A gente estava passando aqui pela estrada e deu de cara com essa ponte maravilhosa. Bom, mas agora vamos lá para Pouso Alegre, no sul de Minas, onde uma funcionária testemunhou a favor de um colega de trabalho e acabou sendo mandada embora. Eliane veio à Justiça do Trabalho para conseguir uma rescisão indireta do atual emprego. Ela é operadora de caixa de supermercado e, depois de ter sido agredida por alguns clientes, ficou com medo de continuar no serviço. Pedi eles para me transferirem de loja, eles não me transferiram. E eu fiquei lá, convivendo com medo. Marta, que é embaladora, viu a situação constrangedora da colega de serviço. Mesmo ainda trabalhando no supermercado, ela resolveu ser testemunha neste processo. Acho verdade, né? Assim, que a gente não tá mentindo, né? Tá falando a verdade, o que aconteceu. As testemunhas devem ser levadas à audiência sem necessidade de convocação. Caso não compareçam, podem ser intimadas pela Justiça. Toda testemunha deve dizer o nome, nacionalidade, profissão, idade e residência. Quem for parente até o 3º grau, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. Em caso de falsidade, a testemunha estará sujeita às penalidades legais. Quem é testemunha em um processo não pode sofrer nenhum tipo de represália ou ameaça por parte da empresa. Mas na cidade de Pouso Alegre, a 400 quilômetros de Belo Horizonte, uma funcionária foi mandada embora por ter testemunhado em um processo. A trabalhadora procurou a justiça e ganhou uma indenização de R$20 mil por danos morais. O caso foi julgado pelo TRT Minas. Os dirigentes da fábrica de alimentos alegaram que já iam mandar a funcionária embora porque estavam insatisfeitos com o desempenho dela. Mas a trabalhadora comprovou que na última avaliação recebeu elogios pelo serviço prestado. Essa advogada explica que, neste caso, ficou evidente a má-fé da empresa. Quem vai a juízo prestar um depoimento enquanto testemunha está prestando um serviço de utilidade pública, um serviço público. Não há vedação legal a que um empregado vá a juízo pelo simples fato dele ser empregado. As vedações elas estão regulamentadas no artigo 405 do Código de Processo Civil. Se você dispensar um empregado porque ele foi a juízo e prestou um depoimento que de alguma forma te foi desfavorável, se este empregado dispensado ajuizar uma demanda trabalhista contra você, a jurisprudência ela repudia esse tipo de dispensa e ela tem condenado os empregadores no pagamento de indenizações por danos morais. O processo judicial eletrônico atrai a curiosidade dos estudantes de direito. Eles já sabem que a tecnologia é uma grande aliada da Justiça do Trabalho.
Dia de aprendizado no TRT Minas. Estudantes de Direito tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o PJE na palestra As Perspectivas do Processo Judicial Eletrônico e a Racionalidade do Juiz. O desembargador José Eduardo Rezende Chaves Júnior falou sobre a importância da tecnologia para a justiça e destacou os desafios enfrentados por magistrados e advogados na era digital. O processo tradicional é um processo que a gente chama de desplugado e o processo eletrônico é um processo conectado, um processo em rede. E isso altera profundamente a forma de atuação e inclusive a racionalidade de todos os atores do processo, inclusive do juiz. E a doutrina ainda, as faculdades ainda não começaram a preparar os alunos, os profissionais para esse mundo novo. A palestra foi promovida pela Escola Judicial e é fruto de um convênio entre o TRT Minas, a PUC e a UFMG. Os participantes aprovaram a iniciativa. Eu achei interessante que eles falaram de uma série de aspectos que vão ajudar a gente a atuar mesmo como servidor, como advogado, como talvez, quem sabe, magistrado. Eu acho uma palestra muito importante, é uma temática que está muito em voga e ganhando muita atenção ultimamente, porque já é hora da gente deixar essa coisa de papel e passar realmente para o século XXI. No próximo bloco você confere mais decisões no quadro Notícias Jurídicas na TV. E ainda, o nosso destaque, uma servidora que vai nos contar a sua experiência com a música. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Hoje apresentando o TRT das Gerais aqui direto da Serra do Cipó. Até já! Estamos de volta com o TRT das Gerais, hoje apresentando o programa direto aqui da Serra do Cipó, um paraíso a apenas 100 quilômetros de Belo Horizonte. Olha o barulhinho da cachoeira, ó. Ah, que delícia, hein? Agora vamos às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Um trabalhador veio do Maranhão com a promessa de trabalhar nas lavouras de cana de uma usina situada em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, mas ao chegar ao destino, teve que aguardar um mês até a efetiva contratação. Esse foi o cenário apresentado pelo trabalhador ao pedir na Justiça do Trabalho indenização pelo período em que ficou à disposição da reclamada sem ter sido contratado. E o juiz Enoque Piva deu razão ao trabalhador. A usina alegou que não houve a comprovação de despesas, um argumento considerado frágil pelo juiz. Ele chamou a atenção para a responsabilidade da empresa quando procura trabalhadores em outras regiões. Nesses casos, conforme advertiu, o patrão deve oferecer condições dignas de moradia e alimentação, além de ressarcir eventuais despesas com locomoção. Caso contrário, pode se caracterizar crime de aliciamento previsto no artigo 207 do Código Penal. A ré foi condenada ao pagamento de R$1.000 como ressarcimento de gastos e mais R$1.000 por danos morais. Esse valor foi aumentado pelo TRT de Minas para R$4.000.
Pela lei, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, já que destinados ao sustento do devedor e de sua família. Mas se na conta bancária existirem outros créditos de origem diferente, será permitida a penhora de valores através do sistema Bacenjude. A decisão é da 7ª turma do TRT de Minas. Conforme destacou o relator do recurso, o desembargador Paulo Roberto de Castro, embora a penhora tenha sido realizada na conta bancária na qual o executado recebe sua aposentadoria, os extratos bancários demonstram a existência de créditos diversos nessa mesma conta. Com isso, ele concluiu que o valor penhorado não possui natureza alimentar, já que não houve prova de que a penhora recaiu sobre os proventos de aposentadoria e não sobre os outros valores depositados na conta bancária. Acompanhando esse entendimento, a turma manteve a penhora determinada pelo juiz de primeiro grau. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Que é isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora sabe o que é liminar? Sei. Liminar é uma medida que se toma para receber uma prestação judicial antes do mérito. É coisa liminar, liminar não, né? É liminar, né? Mudar, de certa forma, aquilo que ela quer mudar, não é? Liminar pode ser uma lâmpada. Mas liminar já não sei o que significa, não. Você me pegou, viu? Nossa, eu tô com ela aqui na ponta da língua, não tô lembrando. Sei não. O direito é dado liminarmente e depois vai se julgar o mérito da questão. É uma antecipação do pedido. Se um empregador está dilapidando seu patrimônio, vendendo seus bens, o trabalhador, em tese, pode pedir uma liminar para que alguns bens sejam arrestados para garantir a futura execução dos seus créditos, seus direitos. Ou seja, a liminar busca resguardar direitos, ela busca antecipar uma decisão, tendo em vista que algumas situações são incontroversas, ou seja, o direito é claro. Algumas vezes a pessoa vem para a Justiça do Trabalho e o direito é claro. Então ela não precisa esperar até a resolução final do conflito. A decisão liminar, que pode ser tanto uma medida cautelar ou uma tutela antecipada, pode resguardar ela, garantir a ela já a satisfação dos seus direitos. Justiça do Trabalho de Minas participa da Semana Nacional de Execução e comemora um número de acordos. Um grande mutirão para resolver causas pendentes na Justiça. Durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista, o TRT Minas realizou 1.385 audiências de conciliação na primeira e segunda instância. O valor arrecadado com os acordos foi superior a 36 milhões de reais. Dinheiro que será entregue aos trabalhadores. Nessa semana, houve uma intensificação na prática dos atos de execução que, com certeza, resultou na solução definitiva de vários processos. Rosa teve uma audiência agendada na Semana Nacional de Execução Trabalhista. A cliente dela esperava uma solução do processo há mais de um ano. A advogada conseguiu fechar um bom acordo para a trabalhadora. É um processo do ano de 2012, que já estava em fase de execução provisória, e nós chegamos a um acordo porque nós já tínhamos concordado com os cálculos apresentados, então agilizou bastante para a reclamante o recebimento desses valores. E também para a empresa. Porque você tem a vantagem de, às vezes, pagar um valor um pouco menor, na execução provisória, e daqui a algum tempo, quando finalizar o processo, a gente pode definitivamente perder totalmente e pagar um valor maior. Alguns devedores procuraram a Justiça para efetuar o pagamento de forma espontânea. O valor arrecadado foi de mais de 10 milhões de reais. Outra ação foi a realização de leilões em todo o estado. Foram vendidos 231 bens, imóveis, veículos, joias. O total arrematado foi superior a 2 milhões de reais.
Esse leilão unificado é muito importante porque ele aglutina maior número de bens e com isso ele favorece ao arrematante que tem ao seu dispor vários itens. No balanço final, o TRT Minas arrecadou mais de 57 milhões de reais durante a Semana Nacional de Execução Trabalhista, 46% a mais que no ano passado. A semana efetivamente foi muito boa para a Justiça do Trabalho na questão da execução. A Semana da Execução, como se sabe, é uma espécie de mutirão que se faz todo ano para incentivar a solução dos processos. E esta semana deste ano foi coroada com um resultado muito bom. O preposto é o representante da empresa em juízo. É alguém escolhido pelo empregador para falar em nome dele perante a autoridade judiciária. O papel do preposto em audiência é explicar ao juiz qual foi a realidade dos fatos vividos por aquelas pessoas naquele tempo, trazendo assim os elementos fáticos que contribuirão para a formação do convencimento do magistrado. O que você gosta de fazer nas horas vagas, quando não está trabalhando? Vir aqui para a Serra do Cipó, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, é uma opção, hein? Mas uma servidora do TRT Mineiro gosta mesmo é de cantar, em francês, inglês e italiano. É mole? O Nas Horas Vagas de hoje é com uma servidora da Justiça do Trabalho desde 1993. Ela é cantora, interpreta em várias línguas, francês, inglês, italiano, espanhol. Já se apresentou no teatro, do Grande Teatro do Palácio das Artes, mas também já se apresentou para operários em uma obra no Iraque. Sobre a história dela, que a gente conversa agora, Célia Fialho, servidora da Justiça do Trabalho. Célia, prazer conversar com você sobre o seu trabalho. Prazer é meu, Fabiano. Você aprende línguas para poder interpretar as músicas ou, interpretando as músicas, aprende novas línguas? Bom, eu comecei a cantar muito pequena, com 9 anos de idade eu gostava de cantar em inglês. E nesse ponto eu não falava inglês, mas eu cantava em inglês. A apreciação, o gosto pelas músicas me levou a me interessar pelo que estava sendo dito, como que funcionava isso da língua estrangeira. E aí eu me interessei para aprender inglês. Dali para aprender francês foi um pulo. E não falo espanhol, não falo italiano, mas entendo bastante e eu posso dizer que meu conhecimento aí é funcional. E se eu canto, eu sei o que eu estou cantando. Vamos começar então com uma música e a gente continua a nossa conversa? Claro. Qual que vai ser a primeira? Love Me Tender é uma música do Elvis Presley, essa em inglês. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. Você é profissional da música, mas tem o trabalho no TRT. Como é que você consegue conciliar os dois? A música hoje é um hobby. Ela nunca foi a minha primeira opção profissional, mas nunca deixou de fazer parte da minha vida. Antes de entrar no TRT, eu era profissional, cantava em bailes, cantava com a banda Via Láctea. Contei muitos anos com eles, fizemos vários bailes aqui na capital, em toda a cidade do interior de Minas, em todos os clubes daqui, e nesse caso era bastante pesado, ele concorria mesmo com o meu trabalho, concorria ferozmente e me deixava exaurida.
Depois que eu entrei no TRT, o serviço aumentou muito e aí não tinha como conciliar as duas coisas. Aí eu passei a me dedicar mais ao trabalho e a música foi ficando relegada a segundo plano, mas jamais ausente. Sempre eu encontro uma oportunidade de cantar um pouco, seja em festa de família, seja na casa de amigos, de modo que esse prazer que a música me traz não seja perdido. Ele enriquece muito a minha vida. Essa aqui foi a última apresentação, que foi uma celebração do aniversário da Célia, que foi transformado em um show, em um grande momento. Me conta um pouco desse show. Nosso show foi um sonho acalentado há muito tempo. Enquanto eu era profissional, eu nunca consegui fazer. E só agora todas as circunstâncias estiveram favoráveis. Encontrei um diretor maravilhoso, Renaldo Sodré, que me deu força e uma equipe grande. Traz a minha história, a minha trajetória artística. Nesses anos todos dedicados à música, qual foi a maior conquista, assim? Sem dúvida, a minha passagem pela banda Via Láctea foi extremamente significativa. A minha participação em shows do Fernando Ângelo, meu primo, também tem muita importância para mim. E agora, o sonho realizado, eu acho que a obra-prima foi esse show que eu fiz agora, a minha celebração. Até me emociono. Igual essa não teve. Nas horas vagas também é emoção, também é música, também é arte. Célia, parabéns pelo trabalho. E a gente, é claro, vai encerrar essa entrevista com música, é claro, com emoção. La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. Era il mio orgoglio, la tua alegria. È stato tanto grande. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista às reprises desse programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Acompanhe a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos nas redes sociais, YouTube, Facebook e no Twitter. Fique agora com essas belas imagens da Serra do Cipó, apenas 100 quilômetros de Belo Horizonte. Tchauzinho, pessoal!